Olá, estudantes! Sou Andresa Magalhães, professora de História. O assunto que vamos abordar na aula de hoje é continuação da independência da América Espanhola. É a independência do México. A independência do México foi uma conquista através de um processo de contestação à colonização, que envolveu guerra. O México foi colonizado pela Espanha com o advento das grandes navegações a partir do século XV. Durante quase 3 séculos, o território que hoje conhecemos como México esteve sob domínio dos espanhóis. Foi somente no início do século XIX que um movimento de emancipação chamou forças e pressionou a metrópole a se colonizar, pois divergências políticas, religiosas haviam se tornado insustentáveis. A luta pela independência do México veio à tona na madrugada do dia 16 de setembro de 1810, quando o padre Miguel Hidalgo passou a liderar um movimento em defesa do México. Seria apenas o início de um movimento que duraria 8 longos anos e passaria por diversas fases e dificuldades até resultar nesta emancipação. Os fatores religiosos eram proeminentes no conflito, porém, com o tempo, a questão republicana ganhou força. O processo de independência do México não foi algo homogêneo. Pelo contrário, uniu grupos e alianças com diferentes linhas de pensamento. Uns defensores da democracia, que eram os liberais, e com outros que eram defensores da implantação de uma monarquia, que eram os conservadores. Estes 2 grupos, de perspectivas bem diversas, uniram-se sob o propósito de tornar o México independente. E depois disso, deixaria que eles escolhessem por si só o seu próprio destino. Então, a independência do México, ela ocorreu no período, como eu havia falado, no século XIX. Tinha em mãos o vice-reino da Nova Espanha e, com isso, as colônias às quais vivenciava esse vice-reino. Este movimento de independência começou na América no século XVIII. Nesta ocasião, as 13 colônias que eram propriedades da Inglaterra se manifestaram contra a cobrança cada vez mais intensa feita pela metrópole. A coroa inglesa implementou uma série de impostos que exigiam muito dos colonos. Estes organizavam manifestações e assumiram posturas radicais, tendo como resultado uma guerra entre colônia e metrópole. A primeira recebeu o apoio da França, histórica rival da Inglaterra. Acabou conquistando sua independência na década de 1770. Mais tarde, na última década do mesmo século, aconteceu um caso emblemático e raro de independência no continente americano, o Haiti. Ele vivenciou uma revolta dos escravos contra as classes dominantes. Já aqui nós estamos em domínio, que o México estava em domínio, que era a espanhola, recebeu uma influência de uma série de fatores em seu processo de independência. A Espanha era detentora do maior território colonial. Então, ela tinha domínio sobre o maior território colonial. No continente americano, suas posses iam do atual México até o extremo sul do continente. Nestas terras, se fortificou uma elite local conhecida como os crioulos, que eram filhos dos espanhóis nascidos no Novo Mundo. O resultado foi uma série de independências no território americano que antes pertencia à Espanha, fragmentando toda a imensa colônia em vários países durante o século XIX. Já o Brasil, colônia de Portugal, não passou por uma guerra contra a metrópole.
no Brasil, não houve uma guerra contra Portugal, mas sim guerras internas para afirmar toda a extensão do seu território pertencente ao novo imperador. Podemos observar agora a independência na América do Sul. A independência na América ocorreram de várias maneiras diferenciadas, com influências de países colonizados, que acrescentou características específicas na colônia de Portugal e da Inglaterra. Vamos ver a seguir. A luta pela independência da América Espanhola contou com uma variedade de projetos que visavam dar fim ao processo de dominação perpetuado pelas monarquias do Velho Mundo. Neste sentido, alguns pensadores e participantes do processo de independência das colônias espanholas enxergavam a necessidade de se formar um Estado amplo, capaz de assegurar as liberdades conquistadas e, ao mesmo tempo, promover uma construção da nação próspera. Então, eles visavam a liberdade e uma nação próspera. Esse ideal de ampla integração do espaço colonial ficou popularmente conhecido como pan-americanismo, que podemos ver que vai ser vivenciado no Congresso do Panamá. Vamos ver a seguir como que foi esse processo. Essas manifestações, antes do processo de independência do século XIX, já nos finais do século XVIII, o peruano Pablo Olavidier organizou uma sociedade secreta que defendia a autonomia do Novo Mundo, por meio de uma ação conjunta boa parte das nações do Sul da América. No ano de 1826, o Congresso do Panamá reuniu representantes do México, Peru, Gran Colômbia, das províncias dos centros americanos e dos Estados Unidos. Na reunião, pretendia-se concretizar o ideal de unidade política entre os povos hispano-americanos. O estabelecimento de uma força militar comum é o fim da escravidão em toda a extensão continental. A proposta foi encabeçada por Simão Bolívar, um dos mais atuantes líderes da independência da América Espanhola. Contudo, o ideal pan-americanista de Simão Bolívar foi refutado por três importantes nações da época: Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. O recém-formado Império Brasileiro não tinha interesse em apoiar os ideais liberais e republicanos oferecidos por Simão Bolívar. Ao mesmo tempo, não tinha interesse em dar fim à escravidão do país, tendo vista o interesse central que os latifundiários brasileiros tinham na manutenção da ordem escravocrata. O fim da escravidão não era um dos pontos que desagradava os interesses políticos norte-americanos e ainda dependiam maciçamente deste tipo de mão de obra. Desenvolver sua economia, principalmente na porção sul, foi a proposta maior dos norte-americanos. Dessa maneira, a proposta pan-americana, oficializada durante o Congresso do Panamá, acabou sendo abafada pela oposição das nações citadas. Com o passar do tempo, observou-se que a questão linguística ou o passado colonial em comum não serviam para a implementação do ideal defendido por Simão Bolívar. Com isso, a possibilidade de lançar nessas ideias importantes nessa reunião interamericana não conseguiu sair do papel. Então, o que nós podemos concluir? Nem o Brasil, nem os Estados Unidos não estavam interessados nos ideais de Simão Bolívar. Principalmente porque o Brasil defendia a escravidão e no México eles não tinham interesse nenhum, mesmo usando essa mesma mão de obra. Vamos entender um pouco mais deste processo nas questões indígenas e africanas.
Para as populações indígenas das antigas colônias, os espanhóis na América, a independência não representou a conquista de maior liberdade. Os novos governos nacionais consideraram que os indígenas precisavam se adaptar às novas condições do país e contribuir para a modernização econômica da sociedade. Em alguns países, os tributos cobrados dos povos indígenas foram estabelecidos para socorrer os cofres públicos. Em outros, as campanhas militares foram organizadas para expulsar os nativos de suas terras, com a intenção de transformar os indígenas em pequenos proprietários e fazer com que a sua produção agrícola fosse comercializada. Os estados independentes extinguiram o princípio de posse comunitária das terras, que fazia parte da chamada reformas liberais. Os países do México e do Peru envolviam dentro destas reformas. Esta medida, contudo, acabou criando um mecanismo de violenta exclusão política e econômica. Muitas terras indígenas foram para as mãos de grandes fazendeiros e os indígenas se tornaram mão de obra barata e explorada na mineração e na agricultura. E devido a esse processo, os indígenas passaram a realizar protestos e mobilizações em diversas regiões da América Hispânica. Aqui encerramos mais um contexto histórico da independência do México. Boa aula, aluno! Para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED-GV.